Vamos todos ficar de pé, irmãos, e abrir a Bíblia no Salmo número 25. Salmo 25, vamos ler apenas o versículo 14. Salmo número 25, vamos ler apenas o verso 14, que diz na palavra de Deus assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém. Graças a Deus. Pai querido, é o que nós queremos, Senhor. Ter intimidade contigo. Queremos ouvir a tua palavra essa manhã. Queremos abrir o nosso coração para receber aquilo que o Espírito Santo tem a ministrar. E o Senhor tem algo a falar conosco sempre, para nosso crescimento, para nossa edificação. Tua palavra como alimento espiritual. É isso que queremos esta manhã, Pai, e é o que te pedimos nesta hora. Não estamos aqui para ouvir doutrinas humanas, historinhas. Estamos aqui para ouvir a tua palavra, aquela que sai da tua boca, Pai. Queremos ter intimidade com o Senhor. Queremos te ouvir, Pai. Fala ao nosso coração e usa a minha vida como um instrumento do Senhor. Dá-me a unção do Espírito Santo. É o que eu te peço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, a verdade expressa neste versículo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Está escrito aqui na palavra de Deus. A pergunta é, será que nós queremos ter intimidade com o Senhor? Porque eu acredito que Deus deseja ter intimidade conosco. Se não fosse assim, Deus simplesmente teria abandonado o homem a partir do momento que o homem pecou e virou suas costas para Deus. Então, Deus simplesmente largaria o homem, mas Deus veio atrás do homem. A Bíblia diz que Jesus, Deus vivo, que se fez carne, veio para buscar e salvar o perdido. E a Bíblia diz que Jesus seria conhecido como Emanuel, Deus conosco. A ideia é a ideia de intimidade, participante da nossa vida. Como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo, intimidade. Dentro de casa, na mesa conosco. Essa é a vontade de Deus, que a gente tenha e desfrute da sua intimidade. Mas para isso o Senhor está dizendo, ela está reservada para aquele que teme ao Senhor. Mas a pergunta é, será que queremos ter intimidade com Deus? Será que realmente isso faz parte dos nossos desejos, dos alvos, dos propósitos da nossa vida, irmãos? Porque quando eu meditava sobre essa palavra, eu penso, eu vejo às vezes, a gente vê na TV, vê notícias de jornal, quando a gente vê pessoas muito famosas, muito em evidência na mídia, muitas pessoas têm o prazer de dizer, eu conheço aquela pessoa. Ah, aquele homem famoso ali da televisão é meu amigo. Ah, eu vou na casa dele. Eu, às vezes, almoço junto com ele. Não tem pessoas que se orgulham disso? De falar dessa maneira? Diz uma pessoa famosa, o Pelé. Não, o Pelé é meu amigo, eu sou assim com ele. Pelé vai lá em casa, eu vou na casa dele. A pessoa fica toda orgulhosa de contar isso para os outros. É ou não é, irmãos? Por que a gente gosta tanto de ter intimidade com pessoas assim e não há a mesma alegria, o mesmo prazer de dizer, eu sou íntimo de Deus. Deus vai na minha casa e eu vou na casa dele. Deus come comigo, eu como com ele. Eu desfruto dessa intimidade. A mesma alegria, o mesmo prazer em revelar isso deveria estar também no nosso coração. Mas a impressão que se dá é que muitas pessoas não têm essa mesma alegria de ter este prazer real com Deus e o prazer de desfrutar da sua intimidade. Mas a intimidade do Senhor, como mesmo diz a Bíblia, é para aquele que teme ao Senhor. Então, apesar de Deus querer essa intimidade, Ele coloca algumas condições para que eu possa desfrutar dessa intimidade que tanto vai nos fazer bem.
Há algumas condições mostradas na palavra de Deus. Amados, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de quem? De Deus. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Lá no início da sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. A imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia diz também que nós fomos criados para a glória de Deus. Está escrito em Isaías, abra comigo a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 6 e no versículo 7. Isaías 43, versos 6 e 7, diz assim: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Deus nos criou para a sua glória, criados à imagem e à semelhança de Deus e para a sua glória. Esse é o propósito original, para isso Deus nos fez, mas o problema é que o pecado entrou no mundo, e com o pecado todo esse plano foi desfeito. Veja o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3, volta lá no início da sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 8, até o versículo 10, diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja o que fez o pecado. Rompeu a intimidade. Antes do pecado, todos os dias Deus falava com o homem face a face. O homem estava na presença de Deus e também estava nu, mas não se importava com este fato. Agora, por causa do pecado, este fato já trazia incômodo, porque a intimidade foi cortada, foi rompida por causa do pecado. A imagem e a semelhança de Deus foi agora modificada. O homem agora estava mais parecido com Satanás por causa do pecado. A semelhança foi rompida e a intimidade foi rompida. E isto acontece porque a Bíblia declara em Isaías 59, veja só o que está escrito no versículo 2 e no versículo 3 de Isaías 59. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. O pecado, diz a Bíblia, causa separação entre nós e Deus. Assim, desde o Éden, quando Adão pecou, já não tinha mais intimidade, já se escondeu, já tinha medo de Deus, já perdeu a intimidade com o Senhor, e isso acontece quando o pecado faz parte da nossa vida, a intimidade é rompida. Por isso o Salmo 25 diz para nós no início que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O temor a Deus nos faz afastar do pecado. E assim temos a intimidade que tanto nos é necessária. Então, queridos, o problema está estabelecido. O pecado separou o homem de Deus. O pecado tirou, quebrou esta intimidade, afetou a nossa semelhança com Deus. Como então agora restaurar essa intimidade? E como eu disse no início, seria tão importante e benéfica para a nossa vida. De que maneira podemos restaurar esta intimidade? Disse o Salmo 25 que é só temer ao Senhor,
Mas o que está incluído nesse temer ao Senhor? Alguns pontos que eu separei para a nossa reflexão. Abra comigo a Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler o versículo 20 e o versículo número 21. Evangelho de João, capítulo 3, verso 20 e verso 21. Diz assim: pois todo aquele que pratica o mal, faz o quê? Aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Para que eu restaure a comunhão com Deus, eu preciso andar na luz. Para que a comunhão e a intimidade sejam restauradas, nós precisamos andar sob a luz. E se andarmos nas trevas, é porque estamos na prática do pecado. E isso não condiz com a nossa condição, amados. Então, para restaurar, o homem precisa andar na luz. Deus nos chamou para andar na luz, para que as nossas obras possam ser feitas diante de qualquer um, que não haja nada oculto nem escondido em nossa vida que venha nos envergonhar se for exposto, se for exibido. Então isto é o que restaura a nossa intimidade. Abra mais a Bíblia em 1 de João agora, no capítulo 1, no versículo número 7. O apóstolo João, mais uma vez, fala sobre isso. 1 de João, capítulo 1, verso 7, ele diz assim: se, porém, andarmos aonde? Na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se queremos ter intimidade com Deus, precisamos andar na luz. Debaixo do sangue purificador de Cristo, que nos restaura a condição de intimidade com Deus, que abre o caminho para que possamos chegar à presença de Deus. Quem quer intimidade com Deus tem que andar na luz. Quem está nas trevas não pode ter intimidade com Deus. Quem está na prática do pecado não pode ter intimidade com Deus. É o primeiro ponto que nós temos que observar. Segundo lugar, abra comigo a Bíblia no Salmo número 15. Nós vamos ler muitos versículos bíblicos para que a Bíblia venha falar mais ao seu coração. Salmo número 15. Vamos fazer a leitura deste salmo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então, amados, se você quer a intimidade com Deus, você precisa viver em santidade. Porque a Bíblia diz que Deus é santo. Amém? E o que ele diz para nós? Sede santos como eu sou santo. Dizer que temos intimidade com Deus, mas não andamos na luz, não temos santidade, é só discurso, não é prática, amados. Então, a santidade nos é requerida. Abra a Bíblia em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 16. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, do 14 ao 16, diz assim: como filhos de quem? Da obediência, filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
E a santidade se mostra em todo o vosso procedimento, em todas as coisas. Não se pode ser santo apenas numa área, mas em todas as áreas, em todo o vosso procedimento, é o chamado de Deus. Se queremos essa intimidade, amados, a gente precisa buscar a vida de santidade, vivendo na luz, porque em Deus não há treva alguma, vivendo como santos, porque Deus é santo. Esse é o padrão para que Ele realmente entre na minha casa, habite comigo, coma comigo. Deus tem que encontrar em mim alguém que está sob a sua luz, alguém que está vivendo na santidade de Deus. Então isso é requerido daquele que quer ter intimidade com Deus. Outra coisa importante, eu quero ler contigo Amós, o livro do profeta Amós, no capítulo número 3, no versículo número 3. Amós, capítulo 3, versículo 3. Você sabe o que diz ali? Há ali uma pergunta. E qual é a pergunta? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É a pergunta feita por Deus. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Eu pergunto, você quer intimidade com Deus? Então é requerido que você ande em acordo com Deus. Como que eu terei intimidade? Como andarei com Ele? Como direi que Ele anda comigo, se eu não estou em acordo com Deus? Então, amados, seria apenas um discurso. Às vezes nós vemos porque alguém canta bem, porque alguém parece espiritual, porque alguém isso ou aquilo, aparentemente pensamos, e talvez a própria pessoa pense, que ela tem intimidade com Deus. Mas na sua vida não se encontra a santidade. Na sua vida há coisas ocultas que não podem ser expostas sob a luz. A pessoa não está em acordo com Deus, então, embora pareça ter intimidade, nenhuma intimidade de fato ela tem, porque não andam dois juntos sem acordo. E Deus não anda ao lado daqueles que não estão em acordo com Ele. E andar em acordo com Deus é obedecer a sua palavra. Andar em acordo com Deus é considerar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. É aplicar na tua vida os conceitos de Deus. O que adianta dizermos que somos crentes se na nossa vida não aplicamos os princípios de Deus? Se os princípios de moral que nós usamos são os nossos ou os do mundo, e não os princípios de Deus. Então, amados, só vai ter intimidade com Deus quem andar em acordo com Deus. E para andar em acordo, eu tenho que concordar com Deus. Porque certamente não é Deus que tem que concordar comigo. E sou eu que tenho que concordar. E acordo, a palavra concordar vem de acordo. Entrar em acordo é concordar. E quem é que tem que concordar com quem? Não é Deus que tem que concordar comigo, certamente. Certamente sou eu que tenho que concordar com Deus. Então, aquilo que Deus diz que é pecado, eu tenho que concordar com Ele. Amém? Mas hoje o mundo tem outro conceito de pecado. Há muitas pessoas que acham que não é pecado muita coisa que, na verdade, a Bíblia diz que é. Não é verdade? Então, isso é um desacordo. E Deus não vai andar com quem não está em acordo com Ele. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, para que eu tenha intimidade com Deus. Um outro ponto que eu preciso observar, eu preciso ser amigo de Deus. Entenda, amados, o que quer dizer isso. Abra comigo a Bíblia em Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Gênesis capítulo 5, verso 23 e 24, diz assim: Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus fez o quê? O tomou para si. Enoque é um exemplo de alguém que andou com Deus. Se ele andou com Deus, certamente estava em acordo com Deus. Amém? E esse andar com Deus foi tão intenso, tão profundo, que tamanha amizade se desenvolveu por essa comunhão, que a Bíblia diz, Deus o tomou para si. Enoque não viu a morte, foi tomado por Deus. Deus o tomou para si.
por causa da intimidade que Enoque tinha com Deus. Se eu quero ter intimidade, eu preciso ser amigo de Deus. Eu preciso andar com Deus. Não adianta a gente dizer, Deus anda comigo. Onde eu vou, Deus está comigo. Será que isso é verdade? Será que você anda realmente com Deus, irmãos? Se não fica apenas uma invocação vazia, fica apenas uma declaração sem conteúdo. Deus está comigo porque eu sou seu amigo? É isso que tem que acontecer de verdade. Porque eu ando na luz, porque eu busco a santidade, porque eu vivo em acordo, porque eu concordo com a palavra de Deus. É por isso que Deus está comigo. E não apenas por causa de uma declaração que a gente faça com a nossa boca. Elas não terão o poder de trazer a presença de Deus. Eu preciso então andar com Ele para que realmente eu seja seu amigo. Veja o que diz mais o apóstolo Tiago, no capítulo 2, no versículo número 23. Tiago 2, 23 diz: E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. A virtude maior de Abraão foi crer em Deus. Se queremos ser amigos de Deus, temos que andar com Ele e temos que crer nele. Crer de verdade, irmãos. Crer de todo o coração. É a fé que nos leva à condição de amigos de Deus. A fé que realmente crê que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé que realmente crê na presença real de Deus. É isso que restaura a nossa intimidade com Ele. O homem perde a intimidade no momento que não crê nele. Se não crê, nem considera que necessita de algum contato com Ele. Mas se queremos intimidades, temos que ser amigos de Deus. Temos que andar com Deus como Enoque andou. E temos que crer nele de todo o nosso coração. E quando eu digo isso, eu digo crer nas horas difíceis, irmãos. Porque crer nas horas fáceis é também fácil. O problema é que a nossa fé não se mantém quando chegam as dificuldades. Muitos assim agem. Ande com Deus, tenha intimidade com Deus, mas creia nele de todo o teu coração. Se eu quero intimidade com Deus, há uma outra condição. Veja Efésios capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Efésios, capítulo 5, do verso 1 ao 8. Diz assim o apóstolo Paulo para a igreja: Sede, pois, o que, irmãos? Imitadores de quem, irmãos? De Deus, como filhos amados. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se você é filho, você precisa imitar o seu pai. Como muitas vezes acontece nos nossos relacionamentos naturais, em que o filho instintivamente acaba se tornando parecido com o pai, em que o filho busca imitar o procedimento do pai. Deus também deseja ser imitado por nós. Como filhos amados, sede imitadores de Deus e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que o nosso procedimento, que a nossa postura mostrem o quão parecidos com o Pai nós somos.
O que o apóstolo Paulo está dizendo da parte de Deus para nós é isto: andai como filhos da luz. Ande de maneira que, pelo seu andar, a pessoa observe e note que você é um filho da luz. Que, ao olhar para você, a pessoa perceba a sua semelhança com o Pai, imitadores de Deus como filho amado. Então, se eu quero intimidade, o temor que vai me proporcionar essa intimidade me fará andar como filho da luz e não como filho das trevas. E nesse texto é bem interessante porque Paulo mostra claramente as características diferentes. Porque o filho de Deus tem características próprias de Deus, mas o filho do diabo também se parece com o diabo. E Paulo, nesse texto, mostra os dois lados da moeda. Quem mostra a semelhança com Deus e quem mostra a semelhança com o maligno, que é o pai. Porque diz a palavra de Deus que a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça não convém a santos. Conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes também não convém. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento tem herança no reino. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas ainda trazem a ira de Deus sobre os filhos de quem? Da desobediência, ou seja, os filhos do diabo. Então o texto está falando dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. E Paulo diz no versículo 8, antigamente você era treva, você era um filho do diabo, mas agora você é um filho de Deus. Então agora você tem que andar de maneira que ao olhar para você, as pessoas percebam que você se parece com Deus. Seja percebida a semelhança que foi restaurada na sua vida. Lembra que antes fomos criados à imagem e à semelhança? O pecado tirou a semelhança. Mas agora, pelo sangue de Cristo, pelo perdão dos pecados, a semelhança pode ser restabelecida. De maneira que ao olhar para você, alguém veja Deus. Alguém veja o Pai. E como é que alguém vai ver Deus em você? Você vai vestir uma fantasia de Deus? Será que é isso? Você vai vestir uma roupa de Deus? Tem roupa de Deus? Como é que é roupa de Deus? Não tem. As pessoas vão ver Deus em você, não é pela sua aparência, não é se você é gordo, magro, alto ou baixo, velho ou novo. As pessoas não vão ver a Deus em você pelo como você se parece fisicamente, mas elas vão ver Deus em você como você se parece espiritualmente. De que maneira você se porta, que palavras saem da tua boca, quais as tuas reações nas horas das adversidades, como você reage aos inimigos que se levantam contra você, como você responde àqueles que te ofendem. É dessa maneira que Deus se tornará evidente na sua vida. Não é com uma roupa, nem com uma fantasia. Então a intimidade do Senhor é para aquele que quer se parecer com Deus, para aquele que realmente é filho. O filho entra na casa do pai a hora que ele quer. O filho, quando entra na casa do pai, senta na mesa, abre a geladeira. É ou não é, irmãos? Porque é filho. Você quer intimidade? Então mostre que você é filho. E viva como quem é filho. Viva como quem se parece com o pai. Porque é assim que tem que acontecer. Quem quer intimidade, quem tem intimidade, vai conhecer os mistérios de Deus. Abra de novo lá no livro de Amós. Amós, profeta, também no capítulo número 3. Abra a Bíblia em Amós, capítulo 3, e leia o versículo 7. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus gosta de revelar os seus segredos. Mas para quem Deus revela os seus segredos? Para qualquer um? Eu pergunto para você, para quem você revela os seus segredos? Para qualquer um? Você revela para aqueles com quem você tem maior intimidade. Para os servos, para os profetas. Você hoje precisa assumir a identidade de profeta de Deus.
Porque você pode falar por Deus. Você tem a palavra de Deus. Você foi chamado por Deus. Você pode ser um profeta. Você deve ser um profeta. E Deus vai revelar a você os segredos do seu coração. Isso é a verdadeira intimidade que nós precisamos e temos que ter com Deus. Saber que Deus revela a nós também a sua intimidade. A Bíblia garante isso, irmãos. Deus deseja ser conhecido e deseja se revelar, mas Ele não vai fazer isso com qualquer um. Então você precisa servir ao Senhor, ser um servo de Deus, para que a intimidade seja tamanha que você receba a revelação dos segredos de Deus. E por fim, eu quero ler contigo Gálatas capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Gálatas capítulo 2, verso 19 e versículo 20 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo diz que chegou a um ponto na sua vida que ele podia declarar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a maior intimidade possível que nós queremos e Deus também quer que tenhamos com Ele. Mas, para isso, é preciso estar crucificado com Cristo. Então, amados, nós precisamos ter o caráter de Deus, a semelhança completa de Deus, para que, de fato, essa intimidade seja real na nossa vida. De modo que já não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Será que isso está reservado apenas para o apóstolo Paulo, irmãos? Será que não é possível que Cristo viva em você também? Nós não dizemos, não, Cristo vive em mim. Cristo está no meu coração. Mas como estar apenas no seu coração, se Ele também não está nos seus membros? Se Ele também não está na sua língua? Como isso pode ser, queridos? Paulo disse que tamanha era a presença de Deus em sua vida, que ele já não vivia mais. Agora era Cristo que vivia nele. Então, na hora de falar, na hora de reagir, na hora de pensar, na hora de sentir, quem pensava, quem falava, quem sentia, quem reagia, era Cristo no lugar dele. O velho homem morto e enterrado. O velho homem destruído, para que o novo homem cheio de Cristo possa viver agora. Esse é o maior nível de intimidade que nós podemos ter com Deus. Tamanha intimidade que Deus passa a agir no nosso lugar. Não mais eu com a minha carne, tratando mal a quem me trata mal, me vingando de quem me faz algo ruim. Não mais eu, mas Cristo agindo em mim. E Cristo, quando foi ultrajado, a Bíblia diz, não abriu a sua boca, não revidou, não pagou com a mesma moeda. Quando lhe deram ódio, retribuiu com amor. Aí alguém diz, pastor, isso é muito difícil. É difícil porque quem vive é você. Porque se Cristo vivesse em você, isso se tornaria fácil. A intimidade é que está faltando. Porque quanto mais intimidade tenhamos com Deus, maior será a vivência de Cristo em nossa vida. Maior será o controle e o domínio dele sobre as nossas ações, pensamentos, palavras, reações. Mas é preciso que ele viva em nós. E para isso é preciso que nós venhamos a nos crucificar, para que Deus possa realmente assumir o controle da nossa vida. E por final, abra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo diz a nós, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Seja imitador de Paulo, imitador de Cristo, imitador de Deus. Essa é a maior intimidade que podemos ter com Deus. Ele vivendo em nós, assumindo o controle da nossa vida. Se queremos dizer que somos íntimos de Deus, meus amados, algumas coisas têm que sair da nossa vida.
Algumas reações não podem mais estar permeando os nossos relacionamentos. Alguns conceitos precisam mudar ainda, para que realmente a gente diga que tem intimidade com Deus e que Deus tem intimidade conosco. Muitas coisas precisam mudar. E o que Deus deseja e procura é pessoas assim, com quem Ele possa ter intimidade. Voltando ao texto, no Salmo número 25, no versículo 14, que lemos, a Bíblia disse para nós: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que nós precisamos, irmãos, é de intimidade. Fomos salvos? Fomos salvos. Mas agora a intimidade é o que temos que buscar cada dia mais. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos render a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E vamos dizer a Ele: Senhor, queremos intimidade contigo. Mas queremos, Senhor, de todo o coração, realmente que o Senhor viva em nós. Que as trevas não tenham lugar na nossa vida. Que a nossa vida possa ser exposta à luz. Que andemos, Senhor, em acordo contigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir essa manhã. Fala à tua igreja, Pai. Através da tua palavra. Produz em nós um coração contrito, Senhor. Porque o Senhor não despreza um coração contrito. Haja em nossa vida de maneira, Pai, que a tua palavra traga um temor ao nosso coração. Que venha propiciar essa intimidade que tanto precisamos ter contigo. Para que possamos andar com o Senhor e o Senhor andar conosco. Para que possamos estar na tua casa e o Senhor estar na nossa casa, Pai. Pai, restaura essa intimidade no seio da tua igreja. Trata conosco daquilo que tem que ser tratado, Pai. Produz um acordo, ó Deus, entre nós e o Senhor. Pai Santo, fala conosco de santidade, fala conosco de mudança que precisa acontecer em nossas vidas, Pai. Mudança de comportamento, de palavras, de atitudes. Não mudanças exteriores, Senhor, mas mudanças do interior. Das palavras que saem da nossa boca, daquilo que os nossos olhos veem, Pai. Promove essa mudança para que venha essa intimidade. Promove, Senhor, para que um dia possamos dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque eu estou crucificado com Ele. Pai, esse é o alvo, e é isso que nós queremos. Intimidade contigo, intimidade com o Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa os teus filhos que te buscam com coração sincero. Ajuda-nos, Senhor, a ser melhores a cada dia. Menos e menos pecado, mais e mais virtude, Pai. A cada dia, Senhor, promove uma mudança, uma transformação na nossa mente, no nosso interior, para que haja intimidade contigo. É o que eu te peço, orando pela igreja, orando por mim, por cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Render a ti adoração, a ti somente, Senhor, e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso, Senhor. Leva-me além, leva-me além.
vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti, Senhor. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Mais comunhão, Pai, é o que precisamos, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Que assim o Senhor faça na tua vida e na minha, em nome de Jesus, a cada dia mais. Amém?